Vem, vem, vem. Hoje esse programa está demais. Nós vamos falar de um assunto que eu estou experimentando muito. Eu não vou falar teoricamente disso, vou falar da minha vivência. Então, meus dois colegas aqui, que eu vou provocar muito eles, o Marcelo e o Tejon, porque o tema hoje é minimalismo. Gostaram? Eu tenho pouca coisa a dizer sobre isso. O que é? Eu não vou falar nada, porque é minimalismo. Acabou. O programa acabou. Inscreva-se no canal aqui, não é isso? Eles, homem também é minimalista. Aliás, que o projeto começou nos Estados Unidos com muitos Na verdade, o homem é minimalista. A mulher porque mulher adora discutir relação. É o maximalismo, é isso? Maximalismo. Porque o homem resolve as coisas com... Sim, porque acho que vocês são mais práticos, mais objetivos. Não tem isso? De uma maneira tem. Então, deixa eu contar da minha experiência. Eu estava morando numa casa de 350 metros quadrados. E a gente viaja muito, a gente quase não para em casa. Eu falei assim, tem quase que 1 metro quadrado para cada dia do ano. Mas que eu não parava em casa. Então, tinha lugares da casa que eu nem ia. Eu estava morando sozinho, os filhos já cresceram, já foram embora. Eu falei, gente, isso não está certo. Eu falo de tanta coisa na minha vida, não tem sentido você morar. Fora que quando você sai, você tinha uma piscina ali, você tem planta, você tinha que ter gente para ficar cuidando de uma coisa que ninguém nem usava. Sabe, filho, já começa cada um ter a sua vida, nem vem para casa tanto, né? Bom, conclusão, eu falei, gente, eu tenho que mudar. E mudei de 350 para 130. Foi um parto. Porque foi uma coisa muito forte. Por quê? Porque eu tinha uma parede lá, que eu tinha quadrinhos que eu trazia quando eu viajava pelo mundo, quadrinhos de várias partes do mundo, que eu queria encher aquilo para mostrar para meus netos. Eu ainda não tenho neto. Eu vendi apartamento, os netos nem vieram, e ninguém queria saber daqueles quadrinhos, porque aquilo é importante para mim. Mas memória, como diz uma dica para quem empreender, para quem é minimalista, a memória é bom ficar na lembrança. Você não precisa ficar. A lembrança é bom ficar na memória, né? Você não precisa ficar colocando um monte de coisa na sua casa. Mas quando você tem uma casa grande, parece que você tem que encher de coisas a casa. Eu até pesava 105 quilos, que é para encher mais a casa, entendeu? Você começa... Emagrecer é um ato minimalista? Eu acho que é. Você começa... Mas vamos começar. Mudei para 130 metros quadrados. E ainda não me dei satisfeita e mudei para 50 metros quadrados. Mas, gente, eu estou falando aqui, parece que é muito fácil. É um exercício interno de você ir vendo as prioridades, o que realmente importa e aonde você quer colocar o seu tempo, onde você quer colocar o seu dinheiro, onde você quer colocar a sua vida. Então, você começa a ver que você desperdiça um monte de tempo, de dinheiro. Quando eu saí de 300 e poucos metros quadrados, eu falei, gente, mas por que eu tenho tudo isso? Coisas que, se eu morresse, eu falo, tem que chamar a casa André Luiz, porque nem os meus filhos iam querer essas coisas que você tem. Você fica adquirindo tanta coisa para encher espaços, então você dá sentido a essa lembrança, aquela lembrança. E daí eu comecei a fazer essa experiência. E daí eu contei para umas amigas, eu conto na palestra, e um dia uma amiga falou assim, também vou mudar para 50 metros quadrados. E ela mudou e ficou cheia de hematomas. Por quê? Porque eu falo que a mudança é interna. Não adianta você querer colocar em 50 metros quadrados todos os seus móveis que você tinha não sei aonde e apertar com jeitinho. Não é isso. É uma mudança interna. De eu perceber, para que eu quero meu tempo? O que é prioridade? Minimalismo tem a ver com prioridade. O que eu priorizo? Se você quer fazer um monte de coisa, não funciona. Eu vou contar mais uma coisa. Eu estou falando muito, mas eu vou deixar vocês falarem. Deixa eu contar para isso, vai ficar dar sentido para o negócio. Eu era fisioterapeuta, tinha uma clínica de fisioterapia. E daí eu estava tratando um paciente particular, que eu estava tratando sozinha do paciente, né? Daí eu fecho a porta, porque eu estava atendendo o paciente. Eu falo para o pessoal, ninguém me chama, não interrompe, porque eu estou atendendo, é o horário do paciente. E vem lá, dona Leila, estão chamando a senhora. Eu falei, gente, o senhor dá licença? Não posso atender, depois eu vou. Mas no telefone, eu falei, mas não posso. Então, voltei lá, daqui a pouco a mulher, dona Leila, o caseiro, não sei o que. Gente, eu tinha um sítio nessa época. Eu falei, senhor, me desculpa, eu vou ter que atender. Fui lá, atendi o caseiro. Dona Leila, a vaca está parando deitada, e quando a vaca para deitada é porque ela vai morrer. Eu falei, chama o veterinário, eu não entendo disso. E mandei chamar o veterinário e voltei para o paciente. Falei, senhor, me desculpa, a vaca está parando deitada, e quando ela para deitada, ela vai morrer. Daí o homem falou assim para mim, tá vendo? Se a senhora não tivesse vaca, a senhora não tinha esse problema. Isso é minimalismo. O que você tem que cuidar. Então, se você não quer cuidar, se não tem tempo, você... Pois é, você tem muita vaca na sua vida, sua vez. Você tem muita Não, vaca. Eu você fico imaginando a sua cara, olha, chama o veterinário, porque a vaca está parando deitada, ela vai morrer. E o cara diz, parece a história do bode. Olha lá, só antes tira o bode da sala que a sua vida melhora. Eu fiz a trajetória ao contrário de você. Você está aumentando coisa, você está adquirindo coisas. Eu morava numa casa de 30 metros quadrados, eu, minha mãe, meu pai, minha irmã e meu irmão.
Nós dormíamos todos empoleirados, tinha um guarda-roupa dividindo a sala para ter um quarto. Quer mais minimalismo que isso? Não, era uma necessidade, é diferente. Não, mas Nós podemos estamos chamar falando- de minimalismo. Não, mas não, gente, não. Você está fazendo piada da coisa. Não estou fazendo piada. É que eu estou dizendo assim, eu Não, cansei de ser então o minimalista. pobre é minimalista e quem tem poder aquisitivo não é minimalista. O minimalismo é uma postura de você priorizar tempo, espaço, dinheiro. Deixa eu e dar um a Eu exemplo. me mudei para o mesmo apartamento durante algum tempo você que morou é do perto Deixa eu lado, dar um não tem exemplo nenhum problema. importantíssimo nisso que você está falando. Tem uma lei na agronomia, é chamada Lei de Liebig, um agrônomo alemão, que ele estudando as plantas, ele viu que você podia dar todos os nutrientes para uma planta que você imaginasse, tudo que ela precisa. Mas se faltasse um particular nutriente, se ele estivesse abaixo do mínimo, tudo que você desse de comida, de alimento para aquela planta Não seria absorvido. não daria certo porque faltaria o mínimo. Então isso é chamado da lei do mínimo na agronomia. Significa que você tem que oferecer todos os ingredientes e se faltar o mínimo, você não atinge o seu máximo. Tem a lei do máximo e a lei do mínimo. E essa coisa é muito interessante, que quando você traz para a vida humana, muita gente não atinge o seu máximo porque tem um elemento mínimo que ela não consegue cobrir. Então você vê pessoas muitas vezes geniais, extremamente extraordinárias, que têm uma vida fracassada, que têm um monte de problemas, porque tem uma coisa mínima. E, às vezes essa coisa mínima, minimalista, é até saber dizer bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, por favor. Tem pessoas que fecham as portas por coisas mínimas como essa. Então a lei do mínimo, esse mundo minimalista que você traz, é muito interessante, porque é o poder de transformar o complexo em simples, né? Que os americanos dizem simplicity. A música, 3 ou 4 acordes, é a sua história. os mesmos 4 acordes, você canta um monte de músicas, é um poder de síntese, logaritmos, né? A síntese, o mínimo. Agora, o que a gente precisa saber é qual é o mínimo que nos falta. Qual é o mínimo que falta numa empresa para que o potencial máximo dela possa florescer. Se nós errarmos na visão do mínimo, você não consegue atingir o seu máximo. Então, o minimalismo, do ponto de vista filosófico, né, científico, é fantástico. Só deixa eu fazer uma correção. Eu não acho que tem a ver com poder aquisitivo. Eu acho que o minimalismo é uma condição de você, por exemplo, eu hoje sou muito mais feliz, dadas as mudanças que a vida me propiciou, com pequenas coisas do que com grandes coisas. As grandes viagens, as grandes baladas, ou as grandes festas, os grandes hotéis, a gente acaba eventualmente conhecendo na trajetória da vida, mas não tem nada melhor do que um bom cafezinho com queijo ali, com um amigo ali, conversar, você confraternizar, você conhecer a essência do outro. Eu acho que nas empresas, João, as pessoas estão esquecendo esses pequenos momentos, o poder do valorizar o mínimo trabalho de um vendedor, que às vezes Pode não é parecer vender. o mínimo. O mínimo trabalho de um vendedor, que é o cara fez uma quantidade mais expressiva de visitas. Visitas, por exemplo. E ninguém percebe Muito o cara. bem lembrado. Não é? A quantidade de visitas pode significar o mínimo que falta para ele atingir o máximo. falta para ele atingir o máximo. Exatamente. O mínimo que você fala de um feedback positivo no café pode virar o cara... A Sandra da Brasilistas, que é nossa amiga, você conhece muito bem, você era desse mercado. Ela falou assim, Ortega, uma vez eu virei para uma atendente daqui do nosso telemarketing e falei assim, olha, quem bater... Para uma atendente não, falou no elevador para todas elas. Uma delas pegou... Falou assim, quem no final do dia bater a meta hoje, sobe para tomar um cafezinho comigo. O cafezinho que eu falei lá e tal. Ela nem imaginava que aquilo ia ser tão importante para algumas pessoas ali, mas virou uma competição e uma delas bateu a meta antes do horário que tinha que bater a meta e ela daqui a pouco estava lá, dona Sandra, o que é essa menina aí querendo falar comigo? Ela está dizendo que você falou para ela vir tomar um café com você. Como não? Ela nem se lembrava.
É o mínimo. O mínimo. O cara deu menos desconto, valorize. A gente é feliz com o que a gente tem aqui. São 3 cadeiras. Não é cenário da Globo, mas é o mínimo. É o mínimo para levar para você ideias do Chapéu Pensador. E aquela velha frase, né? Deus mora nos detalhes, ou outros, o diabo mora nos detalhes. E esse detalhe é aquele mínimo que faz a diferença para o máximo ou para um grande azar também. Sim, o mínimo passo para a direita ou para a esquerda que você costuma dizer, atravessar uma rua, pode representar o segundo. O segundo do Pelé é o mínimo. Não é a história do Pelé, de É genial o minimalismo. É, que vocês estão vendo um outro aspecto do minimalismo, mas eu acho que a gente tem que É que também... nós somos homens. É lógico, eu estou vendo que até parei de falar, porque eles começam a ver um outro lado, que é interessante. Mas eu estou percebendo quantas coisas, que é porque a gente é muito consumista. E nós falamos aqui muito de Eu empreendedorismo. vi um vídeo seu, você estava onde? Em Madrid? Estava em Barcelona. Na frente da Zara. Foi lindo, eu tenho que contar essa experiência. Conta. Porque eu sou minimalista agora. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, eu pergunto, preciso? É necessário? O quanto que eu vou usar isso, vou usar. Tem gente que faz assim, para comprar uma roupa, se desfaz de outra Tá roupa. vendo? Corte Inglês, tem que entrar e comprar. Então, eu estava em frente à Zara, imagine, Deus fez isso comigo. Eu ia ficar 3 dias em Barcelona para dar palestra e me puseram no hotel do lado de uma Zara maravilhosa, que você não tem como não olhar, você vira o pescoço, assim, vai vendo a vitrine. Então, eu falei, gente, como é um teste para mim. Então, o que eu fiz? Tem muita mulher aqui no público, porque tem público ao vivo aqui no nosso programa. Hello. Então, as mulheres, como é que eu fiz para controlar o meu consumismo? Porque a gente tem essa coisa na veia, né? Tem que aprender. É um exercício, Tejão, não é assim. Mas como é que a gente consegue ser minimalista para discutir a relação com a esposa? Ele é ótimo, nós estamos fazendo um programa de relacionamento. Mas deixa eu te contar da Zara. Daí eu peguei e fiz o seguinte, eu falei assim, eu vou passar na Zara, vou ver a vitrine e não gasta dinheiro, nem não estou fazendo nada de errado. Vou ver a vitrine. No primeiro dia eu só vi a vitrine. Daí o segundo dia eu falei, bom, segundo dia eu vou ver a vitrine e vou entrar, mas não vou tocar. Daí era o terceiro dia. Bom, eu falei assim, bom, então o terceiro dia eu vou olhar, entrar e vou experimentar. Mas se tocar... É perigoso, porque a gente toca, a gente já quer experimentar, já quer comprar, daí é difícil de não comprar. Daí era o terceiro dia, eu já estava com abstinência. Daí eu peguei 15 roupas para vestir, para experimentar, experimentei todas. Só uma coube. Eu falei, gente, só por uma eu não vou fazer compra nenhuma, não comprei nenhuma. Olha que lindo que eu fiz. Eu estou treinando o minimalismo. Você está treinando para ser pão dura. Não, Sim. é você entender. Se você precisa comprar, se você não precisa comprar. Você que está escutando o programa, quantos sapatos você tem? Acho que você nem sabe quantos sapatos você tem. E quantos sapatos você usa? Tejão, me conta uma coisa. Das suas roupas do guarda-roupa, você não percebe que você acaba usando sempre as mesmas roupas? Que tem roupa que fica lá num canto, no outro, que você até esquece que tem? Eu uso aquelas que eu vejo primeiro e pego. Então a gente nem precisava de todas aquelas, porque ela lava, volta para o guarda-roupa e você usa. Agora, Leila, o toque é minimalista? Não, acho que a gente pode... Eu sou exagerada no toque. Eu sou abundante no toque, porque eu Não, sou porque isso me deixou encantado. O toque... Pegou, comprou. Ah, sim, aqui mulher é assim. A gente tocou, já acabou, né? Daí você já fica, tá entendendo? Entendeu, não é, Ortega? Você entendeu? Nós vamos ter que usar isso de alguma forma. O mínimo possível, mas que seja, né? Gente, olha, eu vi que esse foi o programa mais difícil que eu fiz, com 2 cabeças de homem aqui, e eu com o minimalismo. Então foi interessante, porque quem assistiu... A gente avisou. A gente viu o minimalismo com focos diferentes. Mas pense nisso, vale a pena. Eu até queria dar só uma dica para você. Se você gostou desse tema, no Netflix tem uma reportagem. Todo mundo tem o Netflix e tal, né? Vamos fazer propaganda do Netflix. Verdade, eu já vi várias vezes, nunca dei play, vou dar play então, agora. tem um play, tem uma reportagem sobre minimalismo bem interessante, que você vai se aprofundar um pouquinho nisso, e eu acho que é um desafio. Experimente. Tchau. Se inscreva aqui e continue acompanhando a gente aqui no Chapéu Pensador. Tchau.